diariamente passarem por aqui milhares de pessoas, muito poucas se percebem que a poucos metros desta rotunda aconteceu um dos mais importantes episódios da história, que iria ter até aos dias de hoje um impacto tremendo nas nossas vidas. Aqui nesta pequena vila rural no centro de Inglaterra, nasceu o motor a jato. Uma invenção que encurtou distâncias, facilitou o progresso, mas que também trouxe a guerra e a destruição. O mundo nunca mais seria o mesmo. Somos a geração do jato. Já é raro encontrar alguém que tenha vivido no tempo em que os aviões eram exclusivamente propulsionados a hélice. Ninguém podia imaginar que, passados apenas 30 anos do voo dos irmãos Wright, a aviação sofresse a sua maior revolução. Uma revolução que iria tornar o mundo numa aldeia global. Hoje estamos num airshow muito especial. Neste airshow, os aviões não voam. Os aparelhos que aqui vamos ver hoje são aviões a jato que foram retirados de serviço há muito tempo. Mesmo sem voar, ver um avião a jato a acelerar com a potência máxima continua a ser um espetáculo para os sentidos. E é para ver isso que hoje estas milhares de pessoas estão aqui. Quase 90 anos depois de ter sido inventada, a tecnologia do motor a jato continua a preencher o imaginário de toda a gente. Hoje, vamos precisar disto. Neste episódio de hoje, convido-os a conhecer a história de Frank Whittle e a visitar alguns dos locais onde o motor a jato deu os seus primeiros passos. Ainda me lembro da primeira vez que li sobre Frank Whittle, num pequeno livro chamado Primeiras Perguntas sobre Aviação. Lá estava o Sr. Whittle num laboratório a testar um motor a jato e também uma foto do Gloster E-2839, o primeiro avião a jato inglês. Desde criança que esta história me fascina. Frank Whittle nasceu em Coventry, uma cidade no centro da Inglaterra, em 1907, e desde cedo que começa a gostar da aviação. Um dos seus primeiros brinquedos era um pequeno modelo do avião que Blériot usou na travessia do Canal da Mancha. Os pilotos da Primeira Guerra Mundial, com as suas façanhas e os seus atos de bravura, tornaram-se nos seus heróis de juventude. Não seria por isso estranhar que, quando crescesse, Whittle quisesse ingressar na Royal Air Force. No entanto, a Royal Air Force recusou Whittle pela sua baixa estatura. Sem desistir, Whittle recorreu à ajuda de um plano nutricional e de exercícios específicos e conseguiu crescer 7 centímetros. Para evitar que o reconhecessem numa segunda tentativa, Whittle preencheu os documentos de admissão como se fosse a primeira vez, na esperança que não o detectassem. Acabou por ser bem sucedido e entrou para a Royal Air Force como aprendiz. Como aprendiz, Whittle jamais conseguiria voar como piloto. Juntou-se então ao clube de aeromodelismo militar, onde se destacou pela elevada qualidade das suas construções. Um dos seus superiores sugeriu então à escola de oficiais. Whittle entrava assim em Cranwell. Com a aproximação do final do curso em 1928, Whittle escreveu uma tese sobre os futuros desenvolvimentos no design de aeronaves. Neste trabalho, Whittle concluiu que a propulsão a hélice jamais iria conseguir atingir estes objetivos. Iria ser necessário um novo tipo de motor que conseguisse operar a altitudes tão elevadas. Whittle graduou-se em Cranwell com apenas 21 anos, sendo o segundo classificado do seu curso. Ganha uma distinção pela sua tese e, embora o seu registro de voo mostrasse uma certa aptidão para excesso de confiança, foi também considerado um piloto acima da média. Whittle continuou a pesquisa sobre o motor a jato.
A ideia original era usar um motor convencional que fizesse funcionar um compressor a ar que abastecesse as câmaras de combustão. Mas a potência conseguida era praticamente igual à dos motores convencionais, e Whittle abandonou a ideia. Mas mais tarde teve outra ideia. Em vez de usar um motor convencional, usaria a própria turbina para fazer rodar um compressor instalado no outro extremo da montagem. Whittle foi convidado em 1930 para a esquadrilha acrobática da Royal Air Force. Rapidamente ganharia fama como um piloto temerário sempre ansioso por fazer manobras arrojadas. Mas após destruir 3 aparelhos, a repreensão do comandante da base não se fez esperar. Mais vale colocar os aviões todos no monte e largar-lhes fogo. Sai mais barato e demora menos tempo. Um dos oficiais a quem Whittle teve confiança para mostrar pela primeira vez o seu projeto foi Pat Johnson, um oficial que tinha estado envolvido em tempos com o registro de patentes. Pat Johnson levou a ideia de Whittle junto do comandante da unidade, que por sua vez mostrou a Alan Griffith, um oficial que na época tinha tido como a entidade mais avalizada sobre o assunto. Os estudos de Griffith tinham, no entanto, estagnado devido a múltiplos episódios de falha técnica. As conclusões até à data apontavam para uma hipótese muito reduzida de utilização dos compressores e turbinas no futuro próximo. Quanto muito, em motores turbo-hélice. Quando o comandante da unidade mostrou os desenhos a Griffith, este reconheceu alguns erros e desprezou-os de imediato, dizendo que jamais poderiam ser uma opção prática. Whittle ficou naturalmente decepcionado, mas no entanto Pat Johnson, convicto que o motor a jato seria uma boa ideia, continuou a incentivar Whittle e decidiu ajudá-lo a registrar a sua patente do motor a jato. Well, come and tell me about it. Have you got time now? Yes, Oh, certainly. fine. Well, look. This represents a centrifugal-type compressor, like an enlarged supercharger. I use this to pull in air at the front and to compress it into combustion chambers, like this, where the injection and burning of fuel heats and expands the air and gives it enough energy to drive a turbine, which drives the compressor, after which the air still has enough energy to give a high-velocity propelling jet. A ajuda de Pat Johnson com a burocracia foi determinante para registrar a patente e esclarecer Whittle. Does a patent both publish and protect? That is the whole point of patents. But one thing's essential. File a patent application before touting the thing round. Otherwise, you haven't a hope. I'll tell you what. Let's rough out a specification now. Fine, what do we do? Well, you make a rather better sketch and I'll get on with the clever bit, the writing. Em 1930, Whittle registava pela primeira vez na história a patente de um motor a jato. O passo seguinte seria encontrar empresas dispostas a financiar a construção do primeiro motor a jato. Pat Johnson arranjou um encontro entre Whittle e um responsável da empresa British Thomson Houston em Rugby para discutir uma parceria. Mas a empresa não estava disposta a investir os 60 mil libras necessárias ao arranque do projeto. Nesse ano, Whittle seria promovido e em 1934 entraria para a Universidade de Cambridge. Em 1935, por estar ainda a estudar e não ter 5 libras, Whittle não renovou a patente do motor a jato. Os seus segredos caíam assim no domínio público. Nesse ano, a revista alemã Flugsport publica em detalhe todo o trabalho de Whittle. Apesar da frustração, Whittle recebe passado pouco tempo uma carta de Rolf Williams, um ex-colega de Cronwell, convidando-o para um encontro com James Tingling. Desse encontro, nasce uma sociedade entre Whittle, Rolf e Tingling para procurar financiamento para o motor a jato. Pouco depois, o projeto é apresentado a Morgans Bramson, um consultor aeronáutico que a princípio não acreditou no projeto de Whittle, mas ao ver os desenhos, rapidamente mudou de opinião. Morgans apresenta o projeto a um banco habituado a financiar projetos de risco. Um dos banqueiros dá o seu parecer favorável. Dificilmente se conseguirá extrair num futuro próximo mais potência dos motores convencionais sem recorrer a profundas alterações. Eu penso que o futuro esteja realmente nesta nova tecnologia do motor a jato, que com apenas uma peça móvel consegue atingir os 2000 cavalos. A 27 de janeiro de 1936 era criada a Power Jets, uma sociedade entre o banco, Whittle e os seus amigos, onde o governo também tem a sua parte. A Royal Air Force dispensa Whittle para concluir os seus estudos em Cambridge e para trabalhar no motor a jato. Por esta altura, a Royal Air Force ainda havia pouco interesse na pesquisa de Whittle, considerando-a uma
pesquisa a longo termo. A British Thomson Houston emprestou umas instalações para a construção de um protótipo. Ao mesmo tempo, na Alemanha, a pesquisa para o motor a jato começava também a dar os seus primeiros passos. Neste ano, o engenheiro alemão Hans von Ohain registra a sua primeira patente. O motor a jato de Whittle funciona pela primeira vez a 12 de abril de 1937, mas o apoio do governo para construir uma versão capaz de voar continua sendo adiado. É admirável como ainda hoje sobrevive um dos suportes que Whittle utilizou para prender o seu motor a jato. Os testes com o motor estático em bancada, que ficou conhecido como Whittle Unit, continuaram, embora com a tendência perigosa de ficar fora de controle. Devido ao perigo que representava, foi decidido transferir a pesquisa para umas modestas instalações situadas na antiga fundição da vila de Lutterworth, em 1938. A empresa BTH decidiu financiar com 2.500 libras e em março chegaria o tão desejado apoio governamental. Mas este apoio seria como um presente envenenado. Agora que o Estado tinha oficialmente mão no projeto do Whittle, este ficava automaticamente subordinado ao secretismo de um projeto estatal e, por isso, impedido de procurar mais apoio financeiro junto de particulares. Esta situação e os consequentes atrasos no financiamento iriam gerar cruciais e inevitáveis atrasos que possivelmente teriam uma influência trágica na história. O edifício original da Power Jets ainda existe. Embora declarado de interesse público, permanece nas mãos de particulares, o que dificulta a sua reabilitação. Daria um belo museu. Este edifício foi construído o primeiro motor a jato. Nós já tivemos lá em cima no escritório, mas não temos autorização para filmar. Entretanto, na Alemanha, Ohain preparava-se já para testar um avião equipado com o motor Heinkel HES-3. Não existe qualquer dúvida hoje que se o investimento governamental tivesse chegado a Whittle a tempo e horas, o seu projeto estaria mais avançado. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial rebentou, Whittle apenas tinha 10 empregados a trabalhar consigo. A pressão psicológica era cada vez maior. A determinada altura, Whittle escreve: A responsabilidade que eu e os meus homens temos nos ombros é imensa. Ou colocamos uma nova arma nas mãos da Royal Air Force, ou defraudamos as expectativas de quem apostou tempo e dinheiro em nós, quando poderiam estar a comprar aviões convencionais que tanto precisam. Mas os meus homens estão tão cansados que não me admira que um dia destes possam cometer erros. Em junho de 1939, a Power Jets mal podia pagar a conta da luz. Inesperadamente, e quando tudo já parecia perdido, eis que Whittle recebe a visita de altos dignatários do Ministério do Ar. Whittle fez de bom grado uma demonstração bem-sucedida do motor durante 20 minutos nesta oficina. A delegação ficou altamente impressionada e decidiu finalmente comprar a unidade de ensaio estática do Whittle, injetar dinheiro a rodos e encomendar uma versão que pudesse ser colocada no avião. Mas a Alemanha antecipa-se e corta a meta em primeiro lugar. A 27 de agosto de 1939, voa pela primeira vez o primeiro avião a jato da história, o Heinkel HE-178. Inglaterra acordava finalmente.
Segunda Guerra Mundial a decorrer, o governo encomenda à fábrica Gloster um avião com a finalidade de experimentar o motor do Whittle, o Gloster E2839. E28 sendo o número do projeto experimental e 39 o ano da encomenda. Logo de seguida, é dada a ordem para desenvolver novas variantes do motor. Em 1940, a Itália entra brevemente na corrida experimentando a ideia original do motorjet de Whittle. O Caproni Campini CC1 voa, mas não convence. Whittle é apresentado a Stanley Hooker, o engenheiro responsável pela sobrealimentação dos motores Rolls-Royce. Hooker ficou conhecido por melhorar a performance dos motores Merlin usando um turbocompressor. Agora, iria ajudar Whittle a resolver alguns problemas técnicos e a fabricar algumas peças para o motor experimental, uma versão mais leve destinada a ser instalada num avião. Entretanto, na Alemanha voava já o segundo aparelho a jato, o Heinkel HE280. A Rolls-Royce tinha entretanto pronta a sua versão do motor de Whittle e a dezembro de 1940 foi instalado no bombardeiro Wellington, em Bruntingthorpe. No ano seguinte, após alguns meses de testes, descolava em Cranwell às 7h40 da manhã de 15 de maio de 1941 o primeiro jato inglês. Voaria 17 minutos a uma velocidade máxima de 545 km/h. Na pequena vila de Lutterworth, celebra-se frequentemente o trabalho de Whittle com eventos e palestras sobre a história do motor a jato. Aproveitámos e fomos visitar também o museu. 2 champagne bottles drunk on the night of the first flight at Cranwell, and where everybody signed the labels. That's the engine nose cone, which the man took 2 hours to drill. Do you want to take a picture of this? Then we've got the Powerjet Zone sign there, and we've got the W2B engine made by Powerjets. And that's the Ogston fan, which Mac Ogston came up with the idea of putting a fan on the main shaft. Apesar da Rover instalar um laboratório para a equipa do Whittle, a relação entre eles não era das melhores. Whittle queixava-se da falta de qualidade das peças e do ar de superioridade dos técnicos da Rover. Sem que Whittle soubesse, a Rover criou um departamento secreto para desenvolver também o motor a jato. Uma atitude que causa um ressentimento e um mal-estar muito grande. O desentendimento entre Whittle e a Rover continuava. No final de 1942, o Ministério do Ar juntava a Rolls-Royce e a Rover num pub para propor uma proposta interessante. A fábrica de motores de tanque da Rolls-Royce passaria para a Rover e a fábrica de jatos da Rover passaria para a Rolls-Royce. Um acordo de cavalheiros celebrado com um aperto de mão. A dificuldade em arranjar alguns materiais resistentes a altas temperaturas, como o cobalto, continuava a prejudicar a fiabilidade dos motores alemães. Em agosto de 1942, a Alemanha lançava já o seu terceiro avião a jato, o Messerschmitt Me-262. Mas o tempo de vida útil dos seus motores era de apenas 20 a 25 horas. Se fosse acelerado de repente, o motor corria o risco de parar ou de explodir. Cerca de 200 pilotos alemães perderam a vida nos testes do motor a jato. O Me-262 tinha melhor poder de fogo, era mais veloz, mas os motores ingleses eram mais robustos, com melhor consumo, com ligas metálicas mais resistentes e com uma esperança de vida de 150 horas de uso. Com a produção do motor encaminhada, Whittle rumaria aos Estados Unidos para ajudar a General Electric a equipar o primeiro avião a jato americano, o Bell P-59 Aero Comet. Usando uma versão do motor Whittle, construída sob licença, o Aero Comet voaria pela primeira vez a 1 de outubro de 1942. Fruto desta cooperação, os Estados Unidos fariam também história com o aproveitamento do projeto do Miles M52, equipado com o motor Whittle, destinado a quebrar a barreira do som, mas parado por falta de financiamento. Ao mesmo tempo que a Powerjet se mudava para umas amplas instalações na vila de Whetstone, próximo de Leicester, Inglaterra conseguia a 5 de março de 1943 pôr o seu primeiro jato operacional a voar. O Gloster Meteor trazia a Inglaterra e os aliados para o palco da guerra a jato. Em 1978, Whittle pôde finalmente conversar com O'Hane para perceber a verdade sobre a pesquisa alemã do motor a jato. Whittle sempre pensou que O'Hane lhe tinha copiado o desenho, mas ficaria mais tarde convencido após consultar os documentos de O'Hane de que de facto a sua pesquisa era independente. Os dois ficaram amigos e O'Hane confidenciaria a Whittle que em 1935 toda a indústria alemã conhecia a pesquisa de Whittle. Se o governo vos tivesse dado o financiamento a tempo e horas, a Inglaterra estaria 6 anos à nossa frente e Hitler nunca iria arriscar começar a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, nenhuma das empresas que agora produziam motor a jato precisava de empregar Whittle. Em vez disso, Whittle trabalhou como consultor para a BOAC, a antecessora da British Airways, e para a Shell, onde desenvolveu uma broca especial com um desenho baseado no seu motor a jato.
Whittle viria a falecer a 9 de agosto de 1996 no estado americano do Maryland, tendo as suas cinzas sido transladadas para a capela de Cromwell, onde repousa. Whittle deixou-nos tendo a perfeita noção que o seu invento tinha transformado o mundo para sempre. Mas a história não para. Mesmo aviões a jato, que há muito pouco tempo eram considerados como o expoente máximo da tecnologia, entram agora na idade da reforma. Este é um tornado muito especial. Este é o tornado civil que foi usado em testes. Todo o equipamento usado no tornado foi testado neste aparelho. E nós agora vamos falar com a equipa que o está a manter. ZA326. It's actually was the very last Tornado GR1 to fly in the UK, and it was used throughout the entirety of its life as a trials and development aircraft. So this aircraft was used for developing a lot of the systems and technologies that are on the current Tornado fleet. Things like terrain following radar, and it was also used for cockpit voice recognition tests and a lot of weapons and missile tests. Este avião tem uma página na internet, onde podem visitar a história do aparelho e o trabalho destes nossos amigos. Mais